Assim nos diz a palavra do Senhor. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento eu quero te pedir, Senhor, entendimento da tua palavra. Eu quero te pedir, ó Pai, revelação, ó Deus, porque nós, Senhor Jesus, estamos aqui apenas como instrumentos nas tuas mãos, mas precisamos conhecer a tua vontade, Pai. Precisamos conhecer os teus desígnios, ó Deus. Muitas pessoas, Senhor, elas escutam, elas leem, mas elas não compreendem. Por isso eu peço a ministração do teu Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos ser ouvintes, para que nós possamos compreender e para que nós possamos colocar a tua palavra em prática, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é atitude humilde. Irmãos, nós lemos a parábola toda do fariseu e do publicano. Muitos de nós já ouvimos esta palavra algumas vezes na nossa vida, já tivemos contato com pessoas que conversaram com a gente sobre esta passagem, e nós somos familiarizados com este texto bíblico. Porém, o que eu quero trazer para vocês hoje aqui é algo que eu preciso que você abra o seu entendimento. Por quê? Se você compreender aquilo que a palavra de Deus está falando, a direção que a palavra de Deus está nos dando, pode ter certeza que a sua vida vai frutificar para a glória de Deus, que você vai ser um instrumento para louvor e glória do nome do Senhor. Porque quando você compreende a vontade de Deus e pratica a vontade de Deus para a sua vida, o nome do Senhor é glorificado e a bênção de Deus vem sobre você. Porém, se você achar, como muitos acham, que a bênção de Deus, a palavra de Deus, ou a correção de Deus, ou tudo de Deus é para outra pessoa e não para você, isso acaba te colocando numa posição em que você fica como se fosse num ambiente sem função, sem reação, sem propósito. Muitas pessoas, elas, por exemplo, quando a mensagem da palavra é uma mensagem de correção, ela pensa assim: olha, mas era para fulano de tal estar aqui. Ah, era para fulana de tal estar aqui, porque essa palavra é para ela. Às vezes, por exemplo, quando a pessoa escuta uma palavra de incentivo, de crescimento, a pessoa pensa assim: ah, isso aí era para o meu filho que tinha que ouvir essa palavra, porque ele é que tem que crescer. E às vezes nós vamos deixando tanto as palavras, que são palavras que o Senhor traz para nós, de vigor, de força, para outras pessoas que nós amamos, e vamos deixando as palavras de correção para as pessoas que nós detestamos, que nós não gostamos. E daí não sobra nada para nós. Nós precisamos compreender o seguinte: independente do pregador ou da pregadora, a palavra é maior do que o pregador e do que a pregadora. Então, se a palavra de Deus está sendo pregada, algo serve para a minha vida. É assim que nós temos que compreender.
Porque do contrário, nós vamos sempre estar na presença de Deus, nós sempre vamos estar junto com Deus, mas aquilo não vai servir para nós. Veja bem, eu conheço pregadores da palavra que pregaram e pregam, mas a palavra não serve para ele. Por quê? Ele prega a palavra, mas ele não vive a palavra. Ele prega a palavra, mas ele não pratica o que ele está pregando. Então, muitas vezes, a palavra, ela vai perdendo a credibilidade para muitas pessoas. E as pessoas dizem assim, bom, se o pregador A fala e não faz, então o pregador B, C, D, E, então ninguém faz, ninguém obedece. Então a palavra de Deus vai perdendo a credibilidade. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Então nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus e dizer, Senhor, tudo que for da tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Pode ser que essa palavra não sirva para muitas pessoas, mas para mim ela tem um valor imensurável. E para você, qual é o valor que a palavra de Deus tem? É aqui que eu quero que você tenha a compreensão, porque alguma coisa desta palavra vai servir para mim, alguma coisa desta palavra vai servir para você. E a outra questão que eu quero que você entenda é o seguinte: a palavra de Deus, ela não vem com um endereço certo, dizendo assim, olha, essa palavra é para o A, para o B ou para o C. A palavra de Deus é para todos. A Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça. Entende? Eu estou todo ouvidos à palavra. Então é para você. Eu quero ouvir a palavra. Eu quero interagir com a palavra. Eu quero praticar a palavra. Eu quero que a palavra tenha significado para mim. Então esta palavra é para todos nós que estamos na disposição de ouvir aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Se nós, irmãos, deixarmos essas armas de lado, nós vamos ser abençoados por Deus. Mas se nós criarmos uma resistência à palavra de Deus, se nós criarmos uma resistência aos pregadores, se nós criarmos uma resistência à obra que o Espírito Santo está fazendo, parece que está acontecendo tudo e na nossa vida não está acontecendo nada. Parece que todas as pessoas estão sendo abençoadas e nós não estamos. Mas isso é a forma como nós deixamos a palavra de Deus entrar em nós. O Senhor Jesus disse para uma igreja, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então a palavra, ela bate a nossa porta. Jesus é um verbo vivo, a palavra viva. Então nesta noite, a palavra, ela está batendo. Se você deixar ela entrar nos seus ouvidos e no seu entendimento, ela vai produzir um bom resultado. E não é só essa palavra de hoje não, é a palavra que você precisa dela todos os dias como um alimento para você. Assim como o maná que caía do céu todos os dias e o povo se alimentava dele, a palavra de Deus tem que vir todos os dias para nós e nós temos que nos alimentar dela, nós temos que crescer nela. A nossa refeição de hoje é a palavra de Deus e nós vamos estar espiritualmente fortes, nós vamos estar espiritualmente preparados, porque nós estamos atentos à palavra de Deus. Aqui, aquelas pessoas que acompanhavam Jesus gostava de mexer um pouco com o raciocínio dessas pessoas. Então tinha gente que acompanhava Jesus, que gostava do ministério de Jesus, e que estava ali realmente para aprender, e tinham aqueles que estavam ali no ministério de Jesus para criticá-lo, para poder pegar uma palavra errada que ele falou, e lançar no rosto dele e falar, olha, o Senhor está falando isso que está errado. E dentre estas pessoas, a Bíblia fala que havia os fariseus e também os publicanos. Para você entender, os fariseus, eles eram aquelas pessoas que eles tinham conhecimento da Torá, eles tinham conhecimento do Antigo Testamento. Então nós poderíamos falar que eles eram conhecedores da Bíblia. Mais do que isso, eles formavam um grupo religioso e
e eles seguiam leis complementares àquelas que estavam na palavra de Deus. Então, além da obediência à palavra, eles tinham outras obediências a mais, que eram acordos que eles faziam entre eles. Por exemplo, no nosso caso, nós obedecemos a palavra de Deus, mas nós também obedecemos às leis de trânsito, nós também obedecemos às leis relacionadas a todas as coisas que nós vivemos nos nossos dias, e assim por diante. Então, eles tinham um conjunto próprio de normas. Já os publicanos, eles eram mal vistos pela sociedade, porque eles eram pessoas do meio do povo judeu, do povo de Israel, e eles eram pessoas que eles recebiam os impostos e repassavam para os romanos. Eles eram chamados de cobradores de impostos. Se fosse hoje, eles trabalhariam na Receita Federal. E o que acontecia naquela época? Os fariseus eram bem vistos como religiosos, como pessoas corretas, como pessoas certas. E os publicanos eram totalmente mal vistos, como pessoas que tiravam o dinheiro do povo e entregavam para os romanos. Eram pessoas que estavam ali cobrando os impostos das pessoas, e eles não eram bem vistos na sociedade onde Jesus estava pregando. Dentro dessas circunstâncias, Jesus conta essa parábola. Ele fala que subiu um fariseu e subiu um publicano, ou seja, subiu uma pessoa boa para orar e subiu uma pessoa que era considerada má para orar. E eles chegaram até o templo para buscar a Deus em oração. Mas eu quero mostrar para vocês qual é o espírito do Evangelho. O espírito do Evangelho não vai tratar as pessoas com diferença, como dizendo assim, olha, a pessoa A é melhor do que a pessoa B, a pessoa B é pior do que a pessoa C. O Evangelho, ele olha para nós dizendo, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Então a palavra, o Evangelho, unifica as pessoas. Aqui, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, nós temos aqui no sermão profético, quando Jesus está terminando o seu sermão profético, ele fala aqui, em 25, 33 em diante, diz assim, porá as ovelhas à direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. É meio difícil da gente entender que Jesus está no prisioneiro, Jesus está no faminto, Jesus está no nu. Como? Uma pessoa sem roupa para vestir, e Jesus está nesta pessoa. Como que Jesus pode estar numa pessoa com fome? Como que Jesus pode estar numa pessoa que tem sede? Como Jesus pode estar num estrangeiro? Como Jesus pode estar doente, se Ele é a própria cura? Como Jesus vai estar num doente? Mas tudo isso é para o nosso crescimento e o nosso aprendizado. Porque veja bem, se eu não consigo enxergar Jesus numa pessoa enferma, se eu não consigo enxergar Jesus num estrangeiro, não sei se vocês se lembram, mas há um tempo atrás, alguns prefeitos lá da Bahia trouxeram de ônibus uns venezuelanos aqui para Vitória. E colocaram, foram os 3 ônibus de venezuelano, que eles pararam os ônibus, desceram os venezuelanos aqui, os ônibus foram embora e eles ficaram aqui na nossa capital.
tiveram que ser acolhidos e tal. Olha como é que é a situação. Eles não queriam eles lá na Bahia e trouxeram aqui para o Espírito Santo, deixaram eles aqui e foram embora de ônibus. Então, quando você olha para um estrangeiro, será que você consegue entender que Jesus, ele está no meio de nós? Entende isso? E isso aqui fez toda a diferença para a salvação das pessoas. Quando aquelas pessoas entenderam que Jesus, ele não estava se caracterizando, ou se mostrando, ou se revelando da maneira que as pessoas queriam ver. Porque a maioria das pessoas, ela vai pela aparência. Ela não vai pelo interior da pessoa, ela não vai pelo significado que ali existe um ser humano, e este ser humano precisa de ajuda, e este ser humano precisa de acolhimento, e esse ser humano precisa de um olhar para ele. Porque na maioria das vezes, nós queremos ver Deus nos bem-sucedidos, nas pessoas que estão bem de vida, nas pessoas que se apresentam como dizendo dos seus feitos, mostrando os seus diplomas, mostrando tudo que eles construíram na vida. Preste atenção, tudo que nós construímos é para a glória de Deus. Não é para a nossa exaltação, é para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Às vezes as coisas vão acontecer de uma forma que nós não vamos conseguir entender olhando para a aparência. Nós precisamos ter este olhar do Evangelho. Mas não fica só nessa passagem, esse contexto. Isso vai muito mais além. Eu quero mostrar também para vocês em Tiago, lá no finalzinho, Tiago. Aqui em Tiago é muito forte. No capítulo 2, a partir do versículo 2. Veja a revelação. O espírito do Evangelho. Porque se no vosso ajuntamento, e é o que nós estamos fazendo aqui, se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentares para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica aí em pé, ou senta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real: amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Olha o nível da conduta de quem está na presença de Deus. Nós não podemos tratar as pessoas diferentes, seja pelas suas vestes, seja pela cor da sua pele, seja pela sua condição social. Por quê? Porque nós entendemos que Deus, o Senhor Jesus, Ele pode estar naquela pessoa, olhando para nós. Pare para pensar. Talvez Jesus já tenha se apresentado a você em algum momento da sua vida. Talvez você já tenha socorrido e ajudado alguém que você nunca mais viu. Talvez você já tenha passado por estas provações e por estes desafios de você ter que socorrer, de você ter que ajudar, de você ter que estender a sua mão para alguém ali, naquele momento que aquela pessoa estava precisando, sem mais ninguém ao seu redor.
Esse é o espírito de quem pertence ao Senhor. Ele não se acha melhor do que as outras pessoas. Ele sabe que ele é tão sujo e tão pecador contra aquele outro. Ele não acha que porque a roupa dele é melhor, o outro é pior do que ele, o outro é menos trabalhador do que ele, o outro é menos vencedor do que ele. O que nos faz vencedores não é o dinheiro que cai na nossa conta, mas é se o nosso nome está escrito no livro da vida nos céus. E quem tem o seu nome escrito no céu tem atitude de humilde. Essas atitudes de humildade vão fazer a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Porque a pessoa que se acha melhor do que a outra, a pessoa que ocupa um cargo ou uma função, e por causa daquele cargo e daquela função, as pessoas acham que ele é melhor, as pessoas acham que ela é melhor, então não é. Irmãos, eu estava acompanhando o pastor Messias Donato, que é deputado federal, aqui no centro de Vitória. Eu estava com ele no carro, e nós descemos do carro, mesmo ele, vocês sabem que no Espírito Santo só tem 10 deputados federais, e ele é um deles. Ele desceu do carro, e aí veio um rapaz na nossa direção, e ele chegou perto dele e falou assim: deputado, lembra de mim? Aí ele olhou para ele e falou assim: lembro. E ele falou assim: o senhor tem como pagar uma marmita para mim? Ele falou: tem. Onde é que você come? Ele falou: é aqui. Aí nós fomos, ele chegou lá no estabelecimento, fez lá o Pix, né, do Marmitex, entregou e nós descemos. Aí eu perguntei para ele assim, falei: Messias, você conhece esse rapaz de onde? Porque o rapaz estava todo sujo, todo fedido, provavelmente estava morando na rua. Eu falei: você conhece ele de onde? Ele falou assim: ele já foi no encontro de vencedores comigo, ele já passou pelo encontro de vencedores, e eu conheço ele, conheço a família dele. Agora preste atenção numa coisa, aquilo ali me mostrou o seguinte, que não importa o cargo que você ocupa. Interessante que eu estava perto dele, mas ele não pediu para mim, ele pediu para ele. E assim, eu ameacei de querer pagar, ele falou: não, ele pediu para mim, e ele mesmo foi lá e pagou. Entenda uma coisa, Deus vai colocar pessoas no nosso caminho que vão precisar reconhecer Jesus na nossa vida, e nesta hora nós temos que fazer aquilo que agrada a Deus. Nós temos que fazer aquilo que louva a Deus. Nós não podemos dizer assim: não, mas eu sou dizimista, é o diabo que está enviando alguém para poder eu dar meu dinheiro e ficar sem nada. Não é, é o Senhor que está na sua frente, querendo ser abençoado através da sua vida. Irmão, nós não podemos ser apegados aos bens materiais mais do que o outro ser humano. Mais vale o ser humano do que qualquer bem material neste mundo. Se tem alguém necessitado, se tem alguém precisando, nós estamos aqui para fazer a nossa parte. Irmãos, nós temos muitas experiências, eu sei que vocês também têm. Mas qual é a atitude nossa quando nós acordamos? Pai, eis-me aqui para ser útil a Ti neste dia, que eu possa ser um instrumento para a Tua glória. E você vai sair da sua casa com uma atitude de humildade. Você está aqui hoje numa atitude de humildade. Você está na presença de Deus numa atitude de ser humilde. E não é porque eu estou pregando que eu sou melhor do que você. Não é porque eu ando de carro que eu sou melhor do que você que só anda de ônibus. Não é porque alguém tem uma bicicleta e você não tem, que aquela pessoa é melhor do que você. Entenda, o nosso valor não está nos bens materiais. Irmãos, nós precisamos nos libertar dessas coisas, porque através, às vezes, do nosso bom comportamento, através, às vezes, da nossa boa remuneração, nós, às vezes, nos tornamos pessoas que vamos nos distanciando da humanidade, porque vamos achando que nós somos melhores do que as outras pessoas. Irmãos, o Senhor nos fez a sua imagem e a sua semelhança, e Deus faz com que o seu sol nasça sobre bons e maus. Então nós não podemos escolher a quem fazer o bem, nós temos que fazer o bem, nós temos que fazer aquilo que é certo. Agora veja bem, onde tudo isso começa? Aqui na presença de Deus. Começa na nossa atitude para com Deus. Eu aprendi o seguinte:
A pessoa que está na presença de Deus e é humilde na sua oração, e é humilde na sua fala com Deus, ela é humilde em todas as suas atitudes e em todos os lugares onde ela vai. É uma atitude natural, não é algo forçado. Porque veja, quando você entra na presença de Deus, você precisa compreender que Ele é o Senhor e você é o servo. Ele é o Todo-Poderoso e você está ali à disposição dEle. E aqui, no nosso texto principal, depois dessa volta ao mundo que nós demos aqui, parecia que nem ia voltar mais para o texto principal, mas nós voltamos para chegar aqui na atitude dessas pessoas. Eu preciso ter uma atitude de humildade diante de Deus. E o fariseu, ele estando em pé, os dois estavam em pé, o fariseu e o publicano. Os dois subiram ao templo, os dois foram orar, e os dois estavam ali para buscar a presença do Senhor. Irmãos, como vocês estão aqui numa igreja de Jesus, eu tenho certeza que todos vieram aqui para buscar a face do Senhor. Porque eu estou vendo vocês aqui. Então, diante dos meus olhos, todos nós estamos com a mesma atitude. Agora entenda, Jesus falou, onde estiverem 2 ou 3 pessoas, ali estou eu no meio delas, se estiver reunido no nome de Jesus. Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, uma coisa é o que eu vejo, outra coisa é o que Jesus está vendo dentro de nós. E aí Jesus, ele explicou, o fariseu estando em pé, ele orava consigo desta maneira, consigo, ou seja, ele não estava ali falando algo, estava orando consigo mesmo, não tinha ninguém ouvindo, o Senhor falou porque Ele conhece os pensamentos, ele estava orando ali, internamente, estava orando consigo mesmo. O fariseu estando em pé, orava consigo desta maneira, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O que esse homem estava fazendo na presença de Deus? Ele estava dizendo o bom comportamento que ele tinha. Ele estava mostrando diante de Deus que ele era uma pessoa diferente dos outros homens, diferente das demais pessoas, diferente inclusive do outro que estava ali orando com ele. Ele se achava diferente, ele se achava o melhor. Preste atenção no que eu vou te falar. Muitas vezes o falso evangelho, a falsa pregação nos fez achar em algum momento que nós poderíamos ser melhores do que as outras pessoas, que nós poderíamos ter mais do que as outras pessoas, que nós teríamos mais capacidade que outro ser humano. E este homem, embora bem intencionado, embora uma pessoa com histórico bom, a intenção dele era completamente diferente daquilo que o Senhor esperava dele, que é a atitude de humildade. E aí o Senhor dá o outro exemplo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas ele tinha uma atitude, ele batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele subiu ao templo para orar, ele foi lá em cima buscar ao Senhor, para quê? Para dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador, sinta a minha dor, eu não estou conseguindo fazer as coisas da forma correta, eu não estou conseguindo fazer as coisas da forma certa. Digo-vos, Jesus falou, este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, diante de Deus, Deus só quer uma atitude humilde. Todas as outras estão fora. Diante dos homens, nós precisamos ter qual atitude? Atitude de humildade. Porque o Senhor te exaltará no seu trabalho, na sua faculdade, nos seus estudos, aonde você estiver, se você tiver essa atitude de humildade.
Se em algum momento você tiver atitude de soberba, de exaltação, não conte com Deus para te exaltar. Agora, se você entende que tudo que você tem e tudo que você é, não é por sua causa, mas é por causa dele, todos os dias você vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Eis-me aqui na tua presença para ser útil a ti neste dia. Eu quero te glorificar, eu quero te exaltar. E Deus é que vai te exaltar. Não vai ser você, não vou ser eu. É o Senhor que vai fazer esta obra na sua vida. Por esta humildade que você demonstra diante dele. E que você demonstra diante das pessoas. Existe um grande significado nisso. Existe uma palavra poderosa que o Senhor, ele tem para nós. Eu vou voltar em Tiago. Só que agora, indo lá para o capítulo 4 de Tiago, capítulo 4, versículo 6. Antes da maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, esta submissão, esta humildade diante de Deus, ela vai se refletir na humildade no seu ambiente de trabalho, vai se refletir na humildade aonde você caminha, onde você anda, com as pessoas que você convive. Esta humildade diante de Deus vai trazer para você uma nova direção, um novo rumo, porque isso não se trata do pastor da igreja ou da placa da nossa igreja, mas se trata de algo que acontece no seu interior, que acontece dentro da sua mente, que o Espírito Santo ministra sobre nós, e nós entendemos como nós nos achegamos a Deus. Ele é o soberano. Sujeitai-vos a Ele, sujeitai-vos a Ele. Vocês entendem? Irmãos, tem muitas pessoas dando lugar à soberba, dando lugar a ter uma vida dizendo assim: eu que fiz, eu que faço, se não fosse eu, você não isso, você aquilo. Irmãos, o meu padrasto, antes dele morrer, ele falava assim, claro, em alto bom som: quando eu morrer, você vai morrer de fome, a sua mãe vai morrer de fome e a sua irmã vai morrer de fome. Irmãos, tem muitos anos que ele morreu, eu estou até acima do peso, não tive nenhuma morte por falta de comida. A minha irmã também está meio gordinha, a minha mãe que está magrinha, mas todos nós estamos vivos, porque quem nos sustentava não era o meu padrasto, mas é o Deus Todo-Poderoso que está sentado no alto e sublime trono. A soberba do homem não prevalece diante de Deus. Nós temos que ser humildes diante do Senhor, e Ele, no tempo certo, Ele vai nos exaltar e vai nos abençoar. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e vamos orar. Pai,